Já parou para pensar que a construção de um prédio pode ter tudo a ver com a construção do nosso próprio caráter? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa jornada de autodesenvolvimento que se inspira exatamente nisso, numa metáfora surpreendente do mundo da arquitetura. Olha só para essa imagem. À primeira vista, parece só uma ilustração antiga, bonita, de arquitetura. Mas, na verdade, isso aqui esconde um guia simbólico. É como um mapa para uma jornada de crescimento, representada por essa escada em caracol. Tá, mas o que pilares de pedra e projetos de construção têm a ver com quem a gente é? Qual a ligação? Pois é, a resposta pode ser muito mais profunda do que a gente imagina. Então, a jornada começa pela base, pelos fundamentos. Cada um dos 5 degraus da escada está ligado a uma das 5 nobres ordens da arquitetura clássica. E para começar, vamos focar nos 2 primeiros, que são o alicerce de tudo. O primeiro passo é a ordem toscana. Pensa nela como a mais básica de todas. A imagem que ela passa é a de um trabalhador forte de roupa simples. A beleza aqui não está nos detalhes, está na simplicidade e na funcionalidade. E o que isso simboliza? Simboliza o nosso ponto de partida. É como se fosse a nossa primeira vez na obra da vida, sabe? Começando de um jeito simples, sem nenhum enfeite, mas com uma força que vem de dentro, uma força fundamental. Logo em seguida, a gente sobe por segundo degrau, a ordem dórica. Ela ainda tem essa pegada de força, de uma forma masculina e robusta, bem parecida com a toscana. Só que aqui, a gente já começa a notar um certo refinamento, uma coisinha a mais, um ornamento. E esse pequeno detalhe a mais representa o desenvolvimento da autodisciplina. É aquele passo em que a gente começa a refinar o nosso jeito de ser, a aparar as arestas, por assim dizer. Depois de firmar bem essa base de força e disciplina, a jornada nos leva para qualidades um pouco mais sofisticadas. Agora é hora de adicionar graça e elegância, para construir um caráter mais refinado. O terceiro degrau nos apresenta a ordem jônica. Diz a lenda que ela foi inspirada numa jovem e por isso tem essas linhas tão graciosas, tão elegantes. É uma mudança bem grande em relação àquela robustez toda das primeiras ordens. Simbolicamente, esse passo representa o progresso que a gente faz quando adiciona qualidades de graça e elegância ao nosso jeito de ser. É a integração daquilo que muitas vezes é visto como o lado mais suave, o lado feminino da nossa personalidade. E agora a ordem coríntia. Essa é conhecida como a mais rica, a mais ornamentada de todas. A inspiração dela, segundo a história, veio da imagem de folhas de acanto crescendo em volta de uma cesta que foi deixada no túmulo de uma jovem. Mas a beleza dessa ordem vai muito além da aparência. Ela simboliza o crescimento de virtudes como a simpatia e a caridade. Nesse ponto, o caráter não é só forte e gracioso, ele também se torna compassivo. Vamos fazer uma pausa rápida para a gente recapitular o caminho? A gente começou com a simplicidade da toscana, depois adicionou a disciplina da dórica, integrou a graça da jônica e cultivou a simpatia da coríntia. O que será que vem agora? E então a gente chega no topo da escada, no degrau final. Esse é o ponto onde tudo se encontra, onde todos os elementos que a gente viu antes se unem para criar algo realmente completo. A quinta e última ordem é a composta. E o nome? Bom, já diz tudo. Ela é chamada assim porque tem elementos de todas as outras ordens que a gente acabou de ver. É uma verdadeira síntese, uma união de tudo que veio antes. O significado simbólico aqui é poderosíssimo. A ordem composta representa a perfeição, aquele momento em que a simplicidade, a disciplina, a graça e a simpatia se juntam e formam um todo harmonioso. É a verdadeira obra-prima do caráter. Mas olha, essa jornada não é só uma metáfora bonita para a gente pensar a respeito. Esses ensinamentos, que são chamados de pepitas, têm um lado super prático. Vamos ver como esses símbolos viram ferramentas de verdade para a reflexão. E aqui tem um detalhe bem interessante sobre como usar essa sabedoria. A ideia não é só ler e esquecer, sabe? É usar o material para se preparar, para refletir, antes de alguma atividade ou de um encontro importante. E as aplicações são muitas. Essas pepitas podem ser o ponto de partida para uma discussão em grupo, podem virar o tema de uma reunião ou até servir para uma reflexão mais pessoal, em casa. O objetivo é sempre o mesmo, transformar o símbolo em diálogo e em autoconhecimento. E assim, essa jornada pelas ordens da arquitetura acaba nos deixando com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se cada um de nós tivesse que se construir degrau por degrau, quais seriam os blocos de construção essenciais do nosso próprio caráter?